Vamos abrir a palavra no livro de Salmos, 145. Amém? 145, versículo 1 fala assim, o título aí é A Bondade, Grandeza e Providência de Deus. Eu te exaltarei, ó Deus, Rei meu, e bendirei o teu nome pelo século dos séculos. Cada dia bendirei e louvarei o teu nome pelo século dos séculos. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, e a sua grandeza inescrutável. Uma geração louvará as tuas obras, a outra geração anunciará as tuas proezas. Versículo 18. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Ele cumprirá o desejo de todos os que o amam, ouvirá o seu clamor e o salvará. Amém? Perto está o Senhor de todos os que o invocam e invocam em verdade. Interessante esse versículo aqui, fala que nós precisamos invocar o Senhor em verdade. Que às vezes nós vemos para o culto, a nossa mente está em outro lugar, em outros problemas, mas nós não invocamos o Senhor em verdade. É mais um culto, é mais uma manhã sem significado, mas nós precisamos invocar em verdade. Sabe quando você faz uma oração em verdade, uma oração lá do fundo da sua alma, que você nos preparou para orar daquela maneira, o Espírito Santo te conduz daquela maneira, você fala, nossa, eu orei diferente, saiu palavras, fluiu de dentro de mim palavras novas. Então essa é uma maneira de nós invocarmos o Senhor em verdade. Amém? Invocar o Senhor em verdade. Coloca a Bíblia no assento. Vamos gastar esse tempo na presença do Senhor, amém? Vamos ser sinceros com o Senhor nessa manhã. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, Pai, te adoramos nessa manhã. Pai, nós queremos aprender o Senhor, a buscar o Senhor em verdade. Porque a tua palavra diz que perto está o Senhor. O Senhor está aqui no nosso meio. O Senhor não está longe. Nós podemos tocar em Ti nessa manhã, papai. Em nome de Jesus, esse é o nosso desejo, tocar em Ti. Como aquela mulher ali do fluxo de sangue, que tinha uma necessidade, ela tocou em Ti, e de Ti saiu proezas, saiu maravilha, saiu cura. Pai, nessa manhã, Pai, concede-nos essa graça, nos concede, Pai, essa liberdade, Pai. Pai, que nós não venhamos aqui nessa manhã, Senhor, mais uma manhã em vão, Deus, de qualquer maneira, mas que o nosso coração possa estar cheio de fé, com essa convicção de tocar em Ti nessa manhã, Pai. Em nome de Jesus, renova nossas forças, abre o nosso entendimento. Pai, queremos o novo do Senhor nessa manhã, Pai. Nós precisamos da Tua graça, da Tua misericórdia, Pai, do Teu perdão, Pai. Nos conduz, Pai, em justiça, em verdade nessa manhã. Visita, Pai, a Tua igreja, visita o Teu povo. Visita também quem está em casa, Pai, nessa manhã. Em nome de Jesus, Pai. O Teu lugar, a Tua presença, Pai, é nosso meio. A Tua presença, ela é indispensável aqui nessa manhã. Vem de encontro, Pai, com as nossas necessidades. Deus, nós precisamos de Ti. Nos ajuda, Pai, nessa manhã, nesse dia, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor, amém? Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Continuemos a acreditar, a confiar. Só Ele tem palavras de vida eterna. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, glória a Deus, maravilha. Tem para onde ir não, irmão? Olha do lado pro seu irmão aí, para a pessoa que está do seu lado, fala, ó, tem não? Tem para onde ir não? É.
Pensou em ir para outro lugar ou para outra pessoa? Não tem não. Só Ele mesmo. Amém? Aleluia? Um pouquinho mais de ousadia. Fala para a pessoa do seu lado. Faz assim para a pessoa do seu lado. Um pouquinho mais de ousadia. Para onde? Para onde? Agora, fechando essa parte, fala para ele. É aqui mesmo. Amém? Aleluia? É o Senhor, é o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Maravilha. A semana, os avisos, né, normal aí, de segunda a sexta, 6:30 da manhã tem oração. Segunda-feira, 19 horas tem culto. Terça-feira, oração, 8:30 da manhã. Na quarta-feira temos o culto abençoado. Perde não, irmão. Falar o livro de Jeremias. Todo livro é benção, mas né, o livro de Jeremias é fora de série. Todos são maravilhosos. Nós estamos falando sobre o livro do profeta Jeremias. Às vezes a pessoa fala assim, né? Eu não conheço a Bíblia, não entendo. Não tem gente que fala assim, tem ou não tem? Então, nós faz 6 meses que eu estou falando de Gênesis e Apocalipse. Cada semana eu falo um pouco de Gênesis, na outra semana de Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízo, Ruth. Nós estamos, sabe qual é o livro? Nós estamos no livro de Jeremias. Se olhar para trás, pastor, o senhor falou sobre todos os outros livros? Sim. Nas quartas-feiras. Quem acompanha na quarta-feira, daqui, sei lá, 6 meses, vai falar assim, nossa, estudei a Bíblia inteira com o pastor na igreja nas quarta-feiras. Ele falou sobre todos os livros da Bíblia, explicou cada livro da Bíblia. Então, irmão, não tem desculpa, irmão. Não tem desculpa. A gente tem, sabe o que tem que fazer? A gente tem que dar importância, dar valor na coisa. Valorizar. Onde teve jogo aí, irmão, o pessoal saiu daqui, foi lá, não sei se é Paraguai, Uruguai, sei lá. Assistir jogo, rapaz. Pode um negócio desse? Não estou vendo nem na televisão, eu vejo jogo lá, não sei na onde. Eu vi gente brigando por causa de futebol. Eu falei, gente do céu, por Jesus nada. Crente, não estou falando pessoal do mundo, estou falando crente. Fiquei escandalizado ontem. Ontem fiquei escandalizado. Hoje acordei cedo e falei, rapaz, não acredito. Tem tanta gente que faz tanta coisa por coisa que não vale a pena e por Jesus nada. Não é possível, rapaz. Não é possível um negócio desse. Aí eu fiquei lembrando dos versículos da Bíblia, vários versículos lá, está um versículo lá na Bíblia que fala assim: o povo de Israel servia a Deus, mas também servia a outros deuses. Falei, rapaz, está escrito mesmo, servia a Deus e servia a outros deuses. Deus não se agradou disso. Está na igreja, tá com Jesus, mas está servindo outros deuses também. Está dividido, o coração está dividido. E o Senhor não divide a glória dele com ninguém. Estou falando para você. Se o seu coração está assim, eu não estou te condenando, não, porque quem sou eu? Eu estou dizendo para você, você tem que falar diante do Senhor: Senhor, meu coração está do jeito que o pastor falou mesmo. Eu não consigo. Quando eu vejo aquela vermelha e preta, lá, urubu lá, eu fico louco. Quando eu fico vendo aquele preto e branco lá em São Paulo, lá, o Corinthians, eu fico doido. Então fala para o Senhor: Senhor, tira isso do meu coração. Eu tenho mesmo esse negócio no meu coração. Não adianta, Senhor. Eu estou na igreja, meu coração está lá, está pensando lá. Fala para Ele, porque Ele tira do coração da gente. Não que você não possa gostar de um esporte, eu não estou falando nada disso, não. Que eu gosto do esporte também, pratico esporte. Meu irmão, mas olha, acabou isso aí, já faz anos, já acabou esse negócio. Priorizar isso na minha vida, nunca na vida, bem capaz mesmo. Então falo para você, se você tiver com isso, pede para o Senhor, porque não consegue tirar do coração sozinho, não. Senhor, eu estou assim, eu tenho um negócio no meu coração, eu sou vidrado no celular, não consigo ficar sem o celular. Se tirar o celular de mim um dia, tem gente que assiste, se você tirar o celular dele um dia é muito, até 3 horas morre. Filho de crente. Esses dias eu estava vendo lá, até falar para os irmãos aqui, cuidado com o seu filho direto no celular, direto, irmão. Eu estou vendo distúrbios que acontece com o pré-adolescente. Distúrbios na mente que dá no pré-adolescente por conta da mãe e o pai deixar ele na infância direto no celular.
O distúrbio vem depois. Então estou falando para os irmãos, depois não vem reclamar não, seu filho está louco aí, pirado aí, trazer para mim e falar, você largou seu filho direto lá, agora vem culpar eu, agora você se vira aí. Eu estou falando assim, mas a gente acaba pondo a mão na cabeça e orando, né? Mas aí complica, né, irmão? Puder fazer, faz, ajuda. É gostoso o joguinho lá, eu sei que é. Mas põe ordem, ó. Você vai brincar de tal hora, depois não vai mais. Dá um livro para ler. Ó, quero que você leia esse livro aqui, ó. Dá um livro para ler. Tem livros excelentes. Você quer um livro? Você quer, pastor, indica um livro para mim. Você quer um livro excelente? Eu vou indicar para você um excelentíssimo. Os Generais de Deus. Compra o livro, você fala, mas eu vou pagar. Compra. Leia e passa para o seu filho. Seu filho vai ficar, pai, Deus faz isso. Deus fez isso. Fez, faz e pode fazer muito mais. Olha o nome do livro, Os Generais de Deus. Você quer uma dica? Está aí uma dica do livro. Tá? Tem outros livros, estou dando só um. Né? Depois eu ligo para a editora lá, falo que eu fiz propaganda, porque eles mandam qualquer coisa para mim. Mas guarda isso que eu estou falando para você. Eu vou comprar esse livro que o pastor falou. Vai lá. Os Generais de Deus. Tem 2 volumes lá, não sei qual. Os 2 são excelentes. Você vai amar o livro. Vai falar, não é possível que Deus faz isso. Que Deus fez na vida desses homens, dessas mulheres. Faz, irmão, faz. Sabe por que nós não estamos vendo as coisas hoje acontecer? Muita coisa? Porque nós não estamos nem aí com Deus. A gente fala. O que o Senhor diz na palavra dele? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Então não é malemar não. Não é malemar não. De vez em quando Deus fica assim, sai fora, velho. Eu só estou no lugar de Deus, fazer igual a Deus, mas isso mesmo, Deus. Nós somos chique aqui. Se quiser buscar nós, tem que ser forte mesmo. Tem que buscar mesmo. Se eu estou lá no céu, eu falo para Deus, não, Deus, está buscando mais ou menos. Vamos, vira as costas, vamos para lá. Porque nós somos finos. Se eu estivesse lá, eu ia falar para Deus, nós somos raros, então tem que ser claro. Aí o Senhor, olha lá como é que está aquele lá, o que você acha? Se eu estivesse lá junto com Deus, o que você acha? Eu falar, aquele parece que está, Senhor, aquele parece que está. Está cedo, de tarde, de noite, ó, a fidelidade, ó, a vida dele, a vida dela. Aí o Senhor, vamos dar uma. Vai. Se eu estou lá assim, eu falava para Deus. Ele já deixou escrito, buscar-me-eis. Como é que pode escrever um negócio desse na Bíblia, irmão? Não é só esse, não tem mais. Olha para você ver, buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Não precisava de mais nada. Eu podia ir embora para casa. É assim, pastor? Então, vamos embora. Você vê se não acha. Acha, irmão. Acha. Bom, vamos embora. Quarta-feira estamos aí. Sexta-feira tem oração na igreja às 18 horas. Sexta-feira tem oração, 18h30 lá no Reborjão. Sábado, temos um culto abençoado. Aqui, 19h30. Ontem o culto foi maravilhoso. O culto hoje vai ser maravilhoso. Cadê essa música? Não tem também? Aqui também? Madinho, prepara para nós lá. Nada, em nome de Jesus te agradecemos. Amém, glória a Deus, maravilha. Pode ir para a escolinha, nossas crianças, adolescentes, jovens, maravilha, glória a Deus. Edivaldo, vamos lá? Serve. Isso realmente vai mais de 6 meses para falar desse assunto. Glória a Deus. Amém, meus queridos. Paz do Senhor. Deixa eu passar um alquinho, peraí. Glória a Deus. O louvor foi salvo e pelo gong, hein? Já tinha ensaiado essa música, né?
Gente, vocês estavam cantando aí, né? Glória, glória, aleluia e tal. Eu lembrei, o pastor falou do futebol, que questão dos deuses, né? De a gente servir a Deus e servir a outros deuses. Sei que muitos irmãos gostam de futebol, tá? Essa é você. Mas eu lembro de um jogador, rapaz, que o dia que eu vi a torcida cantar no estádio, eu falei, Patrícia, esse cara não deu glória a Deus. Que a torcida começou a cantar glória, glória, aleluia, é o Gabriel Jesus. Quem lembra disso? A torcida do Palmeiras cantava no estádio para ele. Falei assim, meu Deus do céu, esse cara não está dando glória a Deus. O que aconteceu com ele, irmão? Foi vendido, né? Estava bem aqui no Brasil, foi vendido para o Manchester City. Chegou lá, um mês, ele machucou o tornozelo. Ficou parado um tempão, não se destacou lá. Foi para a Copa do Mundo, não fez um gol na Copa do Mundo. E eu falei assim, amor, esse rapaz não deu glória a Deus. A torcida cantava glória, glória, aleluia, é o Gabriel Jesus. Eu, no meu lugar, eu falaria para a torcida, não canta assim, porque a glória é dele, aleluia. Rapaz, ele não destacou, né? Está aí sumido aí. Tá. Então, gente, a glória é dele, amém? A glória é para ele, aleluia. A gente assiste lá futebol. Hoje que o pastor falou, eu me senti, nossa, eu assisti um jogo ontem, rapaz. Puxa vida, fazia muito tempo que eu não assistia um jogo de futebol. Eu fiquei sabendo, sexta-feira, que um aluno falou na sala que ia ter final de Libertadores. Então eu sentei, estava em casa lá. Vou assistir esse jogo. Né, o pessoal na torcida do Flamengo fazendo festa, churrasco, gastaram lá 300, 400 conto com picanha e tal. O zagueiro do Flamengo vai e me entrega a final, né, de graça para o Davidson lá do Palmeiras fazer o gol, né? Jesus, quem é flamenguista aqui ficou decepcionado, né? O zagueiro entregar aquela bola de graça para o Davidson fazer o gol na prorrogação. Mas, gente, glória a Deus, né? A glória é dele, aleluia. Aí a gente assiste, né? Lá 1h30, torce para dar prorrogação, para assistir mais meia hora e tal. Aí o pastor mandou um vídeo para mim essa semana de uma menina, 11, né? 11 anos mais ou menos, que ela aparenta ter. Irmãos, que ela estava orando com a mãe dela. E ela teve uma visão. Ela foi no céu. Ó, a menina de 11, aparenta ter 10, 11 anos. E ela contou chorando que ela foi no céu. Quando ela chegou no céu, ela enxergou um trono. Mas não era um trono igual cadeira com pernas. Era tipo uma poltrona gigante assim. E ela falou assim, quando ela deu por si, ela estava no colo de Deus. E ela conta assim que Deus abraçava ela, e ela chorando, gente, ela contando chorando, né? Que Deus abraçou ela assim, ela falou assim, quando eu estava lá no colo dele, eu pensei comigo, nada pode me abalar. Olha, irmãos, 11 anos. Sabe aquele sentimento quando você ora, você está numa luta lá difícil, mas fala, o Senhor é o meu refúgio, a minha fortaleza. Um pedacinho do céu, irmão, está dentro do seu coração. Ela falava assim, que Deus abraçava ela, falava, nada pode me abalar. Que ela sentia assim, via muitas pessoas rindo, e ao mesmo tempo que ria, chorava. E ela falou assim, mãe, eu não queria voltar. Eu quero ficar lá, mãe. Aí a mãe fala assim, mas não é agora não, né, filha? Irmãos, mas que vídeo bonito, gente do céu. 14 minutos o vídeo. Aí eu falei para uma pessoa, nossa, o pastor mandou um vídeo para mim, a pessoa perguntou, é grande? Eu falei, 14 minutos, pessoal, é grande. 14 minutos de um vídeo de uma menina contando um testemunho bonito lá de Jesus. 14 minutos, é grande, mas a gente assiste 1h30, 2 horas de futebol, irmãos. Né? Ô Jesus, dá graça para nós. Mas graças a Deus, a gente assiste futebol uma hora também, busca a Deus, amém? Estamos firmes aqui. Glória a Deus. Então hoje, Deus colocou uma palavra no meu coração. Eu briguei com o pastor, eu precisaria também de uns 6 meses para falar aqui desse assunto. E eu quero falar de um assunto simples para você, meu querido, que a gente procura tantas coisas para pregar. Mas sabe o que eu quero falar hoje aqui nesta manhã? Eu quero falar sobre a verdade da cruz. Olha que tema bonito, hein? A verdade da cruz. Abre comigo lá a primeira carta aos Coríntios, capítulo 2. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 1 em diante.
Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 1. Diz assim a palavra: Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, pois nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, em temor e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Agora, 1 carta aos Coríntios 1, versículo 18, fala assim: Pois a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, aleluia, é o poder de Deus. Glória a Deus, Pai, a sua palavra, que o Senhor possa nos abençoar aqui nesta manhã, possamos entender, Pai, que foi pela cruz que o Senhor nos chamou, nos atraiu, aleluia, foi pelo sacrifício do Senhor na cruz, que nós estamos aqui, Senhor, nesta manhã, glorificando o Teu nome. Glória a Deus, amém. Meu querido, pode se sentar. O tema, dessa mensagem chama a verdade da cruz. E olha o que o apóstolo Paulo fala assim, ele fala assim, eu fui ter convosco, eu não me preocupei em falar bonito. É isso que ele está falando. Não fui com vocês, coríntios, falar com palavras bonitas, persuasivas, de sabedoria humana, mas eu me preocupei em falar para vocês de Jesus e esse crucificado. É como se ele dissesse assim, gente, ele usa uma linguagem aqui, uma figura de linguagem chamada hipérbole, como se ele dissesse assim, até um exagero de Paulo, mas ele fala, a minha maior preocupação é mostrar para vocês Jesus crucificado. Como se ele dissesse assim, ainda que vocês esqueçam de algumas coisas que eu ensinei para vocês, mas Jesus crucificado, vocês não podem esquecer disso. Porque, gente, a cruz, ela é o símbolo do cristianismo. Quando se fala de cruz, eu já penso no cristianismo, não é assim? Fala de cristianismo, você pensa na cruz. E Paulo, então, tinha uma preocupação em falar de Jesus e este crucificado, aleluia. Glória a Deus. Se você ler todo o Novo Testamento, gente, as mensagens de Paulo, mais de 90% das pregações de Paulo, elas falam da morte de Jesus na cruz. Mais de 90% do que Paulo pregou e escreveu na Bíblia, para os irmãos, para as igrejas, para cartas individuais que ele mandou, ele fala de Jesus e este crucificado. Que Paulo dá uma ênfase muito grande, na cruz. Então, eu quero fazer uma pergunta para você aqui, que está aqui nesta manhã. Tem alguém aqui que ainda não conhece Jesus, está vindo pela primeira vez na igreja? Temos alguém aqui que não conhece ainda Jesus, está visitando? Todo mundo conhece, Se alguém perguntasse para você, olha, irmãos, se alguém perguntasse assim para você, a cruz realmente foi necessária para que as pessoas sejam salvas? Se alguém perguntasse para você, a cruz realmente é necessário para a salvação? Com certeza você falaria sim, mas você conseguiria explicar na Bíblia que a cruz realmente ela é necessária para a salvação? Será que você conseguiria explicar para a pessoa falar, não, mostra para mim então na Bíblia que a cruz realmente ela é verdadeira? E é isso que eu vou falar aqui nesta manhã. E você vai sair daqui sabendo. Se você não consegue explicar, você vai falar com as suas palavras, mas na Bíblia, para você mostrar para a pessoa, você vai sair daqui apto para falar que realmente a cruz ela foi necessária. Eu não vou encerrar essa mensagem hoje, vou encerrar semana que vem, porque, irmãos, é um assunto, bem, como Paulo escreve, é o poder de Deus, aleluia, glória a Deus. Então, gente, alguns grupos, pode ver algumas teorias por aí que negam
que a cruz não é que falam que a cruz ela não é necessária para a salvação. Eles negam o sacrifício de Jesus na cruz, que não precisa da cruz para ser salvo. Existe um grupo, né, de uma doutrina que chama-se pelagianismo. Fala comigo, vamos lá repetir? Pelagianismo. Alguém já ouviu falar dessa palavra? Não é pelado não, viu, irmão? É pelagianismo. O irmão falou. Entenda o que eu estou falando. Pelagianismo. É um grupo que surgiu aí no século 4, 5. Houve uma discussão teológica na época. Mas o que esse grupo fala? Então eles negavam, né, o pecado original do homem. Negavam que o pecado de Adão passou para todos os homens. E eles negavam também a graça de Deus. Achavam que não existia a graça. Não existia uma corrupção por causa do pecado na natureza humana. E o nome desse cara, ele era Pelágio, que era um monge que surgiu na Bretanha. Então ele falava assim que, né, esse grupo falava que não era necessário, não tinha, o ser humano não foi corrompido com o pecado de Adão. E Jesus para eles era apenas um bom exemplo de alguém que, né, deu um bom exemplo, fez boas ações, mas que o sacrifício não era necessário para que as pessoas recebessem a salvação. Que o homem ele poderia buscar aí, através do seu intelecto, ser salvo quando ele quisesse. Há grupos também que acreditavam que Deus poderia ter redimido por inúmeras maneiras os seres humanos. Além da cruz, poderia ter colocado outras coisas que trouxesse aí a remissão do ser humano. Aí existe um outro grupo que fala assim, um grupo que chama socianismo. Fala comigo. Socianismo. Socianismo. Irmãos, está com palavra difícil hoje. Eu estou lá para o pastor Sérgio, né? Pregando difícil. Falando palavras difíceis. Lembra que o pastor Sérgio, quando a gente ouvia as pregações dele, falava umas palavras assim bem legais. A gente ficava ali, criança, aprendendo ali com o pastor. Nossa, era muito legal. Você falou, nossa, pastor, que palavra que você falou, o que significa? O pastor Sérgio tem bastante, né, conhecimento nessa parte. Mas o socianismo também, que eram grupos que falavam, né? Esses caras aí, esse socianismo, eles eram seguidores de Fausto Sozzini. O que eles falam então? Que a Bíblia é a única autoridade. Falou, beleza, você vai ler a doutrina desses caras, falou, que bom, né? A Bíblia é a única autoridade. Mas tem que ser interpretada pela razão. E não, né, gente? Então, tudo bem, você vai interpretar ali pelo seu consciente, mas quando a gente lê a Bíblia, vem a revelação do Espírito no nosso coração também, né? Para nós entendermos a palavra, precisa da revelação do Espírito Santo. Então, eles falavam que a razão é capaz de compreender Deus para a salvação humana, mas a onipresença e o seu infinito são além da compreensão humana, portanto, desnecessário para a salvação. Eles falavam que a Bíblia realmente é autoridade, que eu poderia entender pela razão, mas eles não acreditavam na onipresença, né, na onisciência de Deus, e falavam que essa compreensão não era importante para a salvação. O próprio Deus disse, buscai no livro do Senhor e lede, porque nenhuma dessas coisas falhará e nenhuma delas faltará. Jesus falou, examinai as Escrituras, porque pensais ter nelas o poder de Deus. Então, amados, a gente precisa realmente buscar no livro, né? Ler, entender a Bíblia, como assim que a onisciência de Deus, né, é desnecessário para a salvação do homem, né? De jeito nenhum. Existem grupos também, né, que eles afirmam que a expiação ela é necessária para a salvação. Aleluia, somos nós, amém? Nós dizemos que o sacrifício de Jesus na cruz, ele é necessário para a salvação. Eu vou mostrar para vocês que realmente o que Jesus fez na cruz foi necessário, que era necessário expiar o pecado do homem. E antes disso, eu quero trazer umas curiosidades para vocês sobre a crucificação.
Onde que surgiu esse método de crucificar as pessoas? Alguém já se arriscou a pesquisar onde que surgiu esse método? Como assim os romanos, né, colocaram Jesus na cruz? E onde que surgiu isso? Acredita-se que surgiu na Pérsia e que foi trazido para o Oriente por Alexandre o Grande. E esse método, né, o formato da cruz, porque a cruz tinha aquele formato. Eu lembro que o pastor Sérgio uma vez deu uma palavra, né, a morte de Jesus no ponto de vista médico. Por que era a cruz, irmãos? Quem participou do teatro que a gente fez aqui na frente da igreja, tem alguém que participou, que ficou na cruz? Que era o Mereu, o Melone, e tinha mais um, não lembro quem é, que ficou na cruz lá. Nós fizemos 3 cruzes aqui, fizemos teatro na Páscoa. Mas os irmãos ficaram lá, falaram que não aguentavam mais ficar lá, pouco, né? Queria descer logo. Mas, irmãos, o formato, por quê? As pessoas, né, alguns eram amarrados, outros eram pregados na cruz. Mas esse formato de ficar com os braços abertos, o peso do corpo força, né, as articulações e mata a pessoa por asfixia, vagarosamente. O formato que a pessoa fica pendurada na cruz deixa ela sem ar. Igual o Rubinho contando ontem, né, falou que ele mais queria era o ar. Que coisa terrível que era ficar sem ar. E por que quebrava as pernas das pessoas quando estavam morrendo? Porque quando quebrava a perna, aí não tinha sustentação nenhuma mesmo. Aí que dava aquela machada no corpo, o braço aqui esticava, dava câimbras, e a pessoa ficava mais ainda sem ar e morria asfixiada. Então, para a pessoa falar alguma coisa ou respirar, tinha que fazer uma força enorme. E Jesus foi tanto Deus, irmãos, foi tanto Deus, que ele expirou, né? A hora que chegou, falou, não, agora é a hora de entregar o sacrifício. Ele conseguiu respirar ali e falar: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Irmãos, de maneira nenhuma uma pessoa normal conseguiria falar aquilo na cruz, por causa da asfixia que estava, não tinha força para falar. Mas Jesus, para consumar, para dar o tetelestai, né, que quando um escravo ali entregava o trabalho, um romano entregava o trabalho, ele falava tetelestai, está consumado. Jesus entregou o trabalho dele e naquela hora ele disse: está consumado, para que todos ali vissem que realmente, né, ele era o Filho de Deus, aleluia. E quando ele morre na cruz, né, o soldado fala, ele verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Porque a morte de Jesus na cruz, irmãos, foi sobrenatural, foi algo diferente dos outros que morriam. Então esse método aí, né, era feito para matar a pessoa ali por asfixia. E antes dela ir para a cruz também tinha o flagelamento. As pessoas eram espancadas antes de ir para a cruz. Isso não aconteceu só com Jesus, não. Aconteceu com todos que iam para a cruz. As pessoas eram espancadas. E a história conta-se que muitos morriam antes de ir para a cruz, de tão forte, de tão violento que era o espancamento. Engraçado, né, que Jesus não morreu no espancamento, né? Porque a morte tinha que ser lá. Mas a história, você pode procurar a história para dizer, muitos morriam antes porque não aguentavam o apanhar dos soldados romanos. Morriam naquele flagelamento, né? Eu estava pesquisando então a história e a gente leu o Novo Testamento e vê assim que quando Jesus morre na cruz no sábado, ele foi tirado, né, o corpo dele foi levado e foi sepultado o corpo antes de chegar ao sábado lá. E colocaram Jesus lá naquele túmulo. Mas a Bíblia não fala nada. A cruz que Jesus foi crucificado, para onde que essa cruz foi parar? O que aconteceu com ela? E eu estava lendo então a história, alguns professores, aí, pesquisadores, historiadores falando o que pode ter acontecido com a cruz que Jesus foi crucificado. Em primeiro lugar, muitos mosteiros, muitas igrejas afirmam ter um pedaço da cruz de Jesus na sua igreja. Muitos mosteiros espalhados pelo mundo, né, muitas igrejas afirmam ter um pedaço da cruz de Jesus. Por quê? Por causa de, na época, no século 3, 4, começou-se então a juntar relíquias para mostrar ali a santidade, vamos dizer assim. Muitos santos católicos tinham ali as relíquias e tal, para mostrar que realmente Deus estava presente ali na igreja, né? E quando surgiu a Inquisição, então eles começaram essa venda de indulgências, vendendo as relíquias na igreja católica. Por exemplo, os ossos
dos apóstolos, a cabeça de João Batista, e por aí vai, já que eu falo um pouquinho mais sobre isso. Mas então muitas igrejas afirmam que tem um pedaço da cruz lá. E esses pedaços, né, as igrejas elas se baseiam em textos lá do século III, do século IV também. Por quê? Porque existiam vários relatos que citam o imperador romano Constantino e a sua mãe. A sua mãe se chamava Helena. E essa Helena, mãe de Constantino, que deram início então à história da cruz de Cristo. De onde que foi parar essa cruz de Cristo? Aí essa professora que eu vi esse artigo dela, é uma professora de teologia e religião na Universidade de Birmingham, na Inglaterra. Ela fala assim, explica que a história da cruz de Cristo ela é baseada então nos escritos de historiadores antigos, como Gelásio de Cesareia ou Tiago de Vagagine. Mas para muitos historiadores de hoje, eles não confirmam a autenticidade dos pedaços da madeira que vemos atualmente em vários templos ao redor do mundo. Os historiadores, né, baseados em escritos antigos, eles falam que esses pedaços da cruz não são verdadeiros, até porque a madeira deteriora. Né, com o tempo ela vai apodrecendo, então não tem como manter um pedaço de madeira desde lá de Jesus até agora intacto. É praticamente impossível. Aí ele fala assim, provavelmente esse pedaço de madeira não é a cruz em que Jesus foi crucificado, porque muitas coisas poderiam ter acontecido com ela. Por exemplo, que os romanos a reutilizaram para outra crucificação e em outro lugar e com outras pessoas. Outro argumento também falando que é praticamente impossível de ter os pedaços da cruz de Jesus hoje, porque os romanos podem ter reutilizado, né, a cruz para crucificar outras pessoas. Gente, a cruz, a madeira não é importante. Se fosse importante, estaria no Novo Testamento, né? Tiraram o corpo de Jesus e pegaram a cruz dele, tal, e os apóstolos carregaram a cruz, mostrando. Então, não, é importante ou não? O que você acha? Mas é só uma curiosidade para você. Aí a historiadora vai falar assim, mas então, por que surgiu a história de Vera Cruz, que é a cruz verdadeira? E por que existem tantas peças que supostamente faziam parte da madeira da cruz de Jesus? Por que você acha que existe isso? Por causa do desejo, no século III e IV foi muito forte esse desejo, né, da proximidade física com algo que acreditamos. Agora eu falo para você, gente, por que teve então esse mito da cruz? Porque as pessoas precisam ter algo físico para tangenciar a fé. E a fé, gente, é algo sobrenatural, é espiritual, gente. A fé você não precisa ter um objeto na mão para você acreditar em alguma coisa. Só que por cá as pessoas começaram a ter essa necessidade, então a igreja foi criando relíquias para dizer, pedaço da cruz de Jesus, toca aqui, que você vai ser abençoado. E eu pergunto, acontece isso hoje, não? Leva essa caneta aqui que você vai ser abençoado. É a mesma coisa que aconteceu lá atrás, gente. A mesma coisa que aconteceu lá atrás. Passa aqui nesse túnel, né, que chegar lá do outro lado você vai receber a sua vitória. Pelo amor de Deus, irmão. A cruz é suficiente para nós pregar na igreja, amém? Não é? Não é verdade? Gente, olha, tem muita coisa para você pregar na igreja, gente. A cruz aqui, cruz verdadeira. Os irmãos correndo atrás, tem um profeta lá que está revelando o CPF. Larga a mão disso, irmão. Olha, pelo amor de Deus, para com isso. Jesus é mais importante, amém? Jesus é muito mais importante. Mas surgiu esse mito, porque as pessoas começaram a manifestar esse desejo. Não, eu preciso tocar alguma coisa para que a minha fé possa ser ativada. Então, o que são as relíquias, gente? Essa historiadora escreve que as relíquias cristãs são mais um desejo do que algo verdadeiro. Uma palavra da historiadora, nem crente é. Que as relíquias na igreja é um desejo de algo verdadeiro. As pessoas estão ansiosas por Deus, né? Então vem alguém mostrando, toca aqui que você vai ser abençoado. Eu vi uma cena, um manto, irmãos, mas ela tinha fala para você, a igreja tinha umas 1000 pessoas na igreja. Os obreiros, uns 50 obreiros segurando um manto enorme, que até metade da igreja.
E o pastor em cima orando, irmãos, passa embaixo do manto que você vai ser abençoado. É que a fila, irmão, interminável. O povo lá embaixo do manto. E Jesus amado, eu falei, meu Deus do céu. E as pessoas estão carentes, né, de Deus. Acaba que Jesus. Olha o que a historiadora escreve ainda, fala assim, ó, segundo o evangelho, após a morte de Jesus na cruz, o seu corpo foi levado para um túmulo, no que hoje é a cidade velha de Jerusalém. E por quase 300 anos, não houve menção da narrativa cristã sobre o destino da cruz. A cruz lá que segurou Jesus, 300 anos na era cristã, no começo do cristianismo, nunca se falou da cruz, gente. 3 séculos, nunca se falou. Então eu pergunto para você, era importante ou você tocar no pedaço da cruz para ser abençoado? Não era, né? Aí ela escreve assim, ó, foi por volta então do século IV que se acredita que o bispo e historiador Gelásio de Cesareia publicou um relato em seu livro, A História da Igreja, sobre a descoberta em Jerusalém da Vera Cruz por Helena, uma santa da Igreja Católica e também mãe do imperador romano Constantino, que impôs o cristianismo como religião oficial do império. Então, só lá, né, entrando no século IV. A história aludida por outros historiadores e escritores, como Tiago de Voragine, em seu livro Lenda Dourada, ele vai falar assim, ó, que no século VIII indica que Helena, enviada por seu filho para encontrar a cruz de Cristo, é levada para um lugar próximo ao Monte Gólgota, onde Jesus teria sido crucificado, e lá ela encontra 3 cruzes. Então ela foi enviada lá, né, junto com o filho, para procurar a cruz de Cristo, e eles vão perto lá do Monte Gólgota, que é onde Jesus foi crucificado, e ela encontra, né, a história, o historiador escreve no seu livro, 3 cruzes, segundo a tradição. Aí eles vão falar, a historiadora escreve assim, ó, algumas versões indicam que Helena, duvidando de qual seria a verdadeira, colocou uma mulher doente em cada uma das cruzes, e aquele que finalmente a curou foi considerada a de Jesus. Então ela pegou uma pessoa doente e falou, vem cá, tem 3 cruzes, deita aí na cruz, vamos ver quem. Na primeira não, na segunda não, na terceira a mulher foi curada. Então constatou-se que essa foi, né, a cruz de Jesus. Irmãos, não é Jesus que cura mais, né, é o tocar no negócio. Misericórdia. O artigo fala assim, ó, outros historiadores afirmam que Helena a reconheceu por ser a única das 3 que apresenta indícios de ter sido utilizada para crucificação com pregos, já que, segundo o Evangelho de João, Jesus foi o único a ser crucificado desse jeito naquele dia. Então, uma outra tradição dizendo que como que ela reconheceu que era a cruz de Jesus, é porque a cruz tinha sinal de pregos, porque, segundo o Evangelho de João, o único que foi pregado naquele dia foi Jesus. Então, ela constatou que realmente aquela seria a cruz de Cristo. Aí o artigo vai falar assim, ó, que toda essa história faz parte do desejo por relíquias seguidas, por relíquias sagradas, que começou a surgir no cristianismo durante os séculos 3 e 4. E o artigo encerra e fala assim, ó, o interesse por essas relíquias tem muito a ver com os mártires. Segundo historiadores, o culto aos santos começou a ser uma tendência dentro da igreja, e foi estabelecido desde cedo que os ossos dos mártires eram evidências do poder de Deus agindo no mundo, produzindo milagres e outros feitos que provam a eficácia da fé. Desejo do povo cultuar, né, de tocar alguma coisa, isso foi implantado então dentro da igreja. Se você ler a história da igreja, você vê que a corrupção ela começou aí, e depois surgiu a Inquisição, né, veio a venda de indulgências, que é quem está no primeiro ano do ensino médio vai estudar a literatura barroca, lá na época de Martinho Lutero. A igreja colocava essas relíquias na praça e vendia as relíquias, falando que aquilo era de Deus, né, que aquilo ia trazer bênçãos para você. Eles colocavam também lá panos, faziam os quadros nos panos de pessoas queimando no inferno, e a pintura barroca ela tem essa característica, que você olha a pintura barroca, você sente o sofrimento na pintura, que é aquela pintura obscura, né? Quem entrou em igreja católica, você vai ver aqueles quadros que tem na igreja católica, que é característica da pintura barroca, que você olha, você sente o sofrimento no quadro.
E eles colocavam então em praças e começavam a falar: olha, contribua para os cofres da igreja. Fazendo assim, você vai tirar o seu parente que está queimando no purgatório lá. Seus parentes que estão no inferno, que estão no purgatório, vai ajudar a sair do purgatório. Porque eles queriam construir uma basílica, né, de São Pedro, na época de Martinho Lutero. E o Martinho Lutero começou então, que foi um padre, lendo a Bíblia, ele percebeu. Uma hora Deus mostrou para ele que foi um padre, e ele disse: a salvação não é assim, a salvação é pela fé, não é comprando um terreno no céu. Mas a salvação, ela é pela fé. Oh, irmãos, caiu no coração dele. É pela cruz, é pelo sacrifício, amém? Então está aí uma curiosidade para você, o que é que aconteceu, né, com essa cruz de Cristo. Agora eu pergunto para você, a cruz, ela foi necessária? A morte de Jesus na cruz, quando eu pergunto, a morte de Jesus foi necessária realmente? Amém? Ela foi necessária. Por quê? Quando Adão pecou, desobedeceu a Deus, a morte, ela passou para todos os homens. Todos os homens pecaram e eles foram destituídos da glória de Deus. E precisou então resolver esse problema. Porque quando Adão pecou, irmãos, ele criou um negócio que chama, né, o pecado entrou no mundo. E o pecado a gente pode dividir ele até em 3 partes, vamos dizer assim, 3 conceitos básicos do pecado. O primeiro é a dívida, o segundo é a inimizade e o terceiro é o crime. Por que a dívida? Quando, né, Adão pecou, criou-se uma dívida. Precisa fazer o pagamento desse erro. Só que o ser humano não tinha condições de pagar. É como assim, por exemplo, se eu prestasse, deixa eu pegar alguém que tem um cash bom aí. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver o irmão que está grana boa. Edmilson, né? Pegasse lá, Edmilson, presta para mim 10 mil reais. Edmilson, opa, na hora, passa o Pix, né? A transferência. Faço para você na hora. Aí eu falo assim, uma promessa, falo, eu vou pagar você daqui a 3 dias. Aí o Edmilson empresta o dinheiro para mim e tal. Chega no 3º dia, ele vai lembrar da dívida. Não vai? Quando alguém deve você lembra, né? Quando você tem que pagar, você não lembra, mas quando você... Estou olhando a Madinha, estou lembrando da rosca da Shirley. Eu peguei a rosca, há 15 dias eu peguei uma rosca da Shirley. Eu disse: não, Shirley, eu estou sem dinheiro aqui agora. A Shirley não pode levar para o seminário. Eu falei: então tá bom, quarta-feira eu te dou o dinheiro. Aí chegou a quarta-feira, a Shirley falou: você vai querer rosca? Eu falei: nossa, eu não paguei nem a outra ainda, esqueci e tal. Ela falou assim: não, pode levar, depois você me paga. Eu pedi o Pix dela. Aí o Madinho passou o Pix para mim e tal. Eu falei: não, Shirley, chegando lá em casa eu faço o Pix. Irmãos, eu esqueci de fazer um negócio. Eu vi uma dívida, igual, lembrei da dívida. Nossa, eu tenho que pagar. Mas quando você deve, irmãos, é ruim, não é? Você não quer ver a pessoa, não é verdade? E o que aconteceu com Adão? Adão não quis ver Deus quando ele pecou, ele fugiu, ele escondia de Deus. Eu lembro quando eu fui lá em Piranguçu ver uns lotes lá que o Vanderlei estava vendendo e tal. Aí nós passando na rua de baixo, o Vanderlei falou assim: aqui em Piranguçu é a rua dos veiacos. Porque os comércios de Piranguçu é tudo na rua principal. E a rua que vai para o loteamento lá é a rua de baixo. Aí eu falei: mas por que, Vanderlei? Ele falou assim: não, aqui quem deve nos comércios passa por baixo, para não passar em frente. Irmãos, mas não é ruim quando você deve naquele mercadinho? Eu falei: nossa, preciso pagar aquela conta, você não quer passar perto, porque você tem a dívida, né? Então o Edmilson prestou para mim lá 10 mil, Edmilson, depois a gente negocia, tá? E passou, fez um empréstimo. Daqui a 3 dias ele vai lembrar que eu... Nossa, aí ele vai ficar olhando a conta dele, se os 10 mil caiu de novo ou não. Tal. Aí eu vou chegar e falar: Edmilson, não tem como pagar. Ele vai ficar bravo comigo, ele vai querer exercer o juízo. Vai querer bater em mim, pegar um pedaço de pau e tal. Só que ele vai falar para mim assim, ó, quando é entre os seres humanos, o que ele vai falar? Não, Edivaldo, eu negocio a dívida com você. Aí eu vou falar assim: eu posso pagar em 20 vezes de 500 reais. Aí ele falou: fechado. Aí negociou a dívida, eu vou começar a pagar lá o primeiro pagamento, segundo pagamento, e vou quitar aquela dívida, não é? Vou negociar com ele e vou quitar a dívida. Agora o pecado não tem isso, irmãos. Tem como você chegar até Deus: ó Deus, estou com uma dívida aí, vamos negociar, né? Em quantas parcelas eu posso pagar?
Depende, né, irmão? Depende do pecado, né? Quanto você acha que vale o seu pecado? Quanto que você pagaria, né, com Deus para negociar e quantas parcelas e tal? Irmãos, o pecado não tem negociação. Não tem como pagar a dívida. Aí eu vou mostrar um texto na Bíblia, eu acho que você nunca viu isso na Bíblia que eu vou falar para você. Gênesis, capítulo 18. 10 para as 11 já, meu Deus. Estou falando que eu preciso uns 6 meses. Gênesis, capítulo 18. Versículo 17 em diante. Gênesis, capítulo 18, versículo 17. Disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que faço? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Pois eu o escolhi para que ordene a seus filhos a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para que pratiquem a justiça e o juízo, a fim de que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Disse mais o Senhor. Então, gente, antes de eu ler o versículo 20, Deus falou que através de Abraão ia exercer o juízo e a justiça. Por quê? Lá em Gênesis 15, um pouco atrás, a Bíblia fala assim que creu Abraão no Senhor e isso foi-lhe dado crédito como justiça. Abraão foi considerado justo diante de Deus pela fé. Amém? Mas por quê? Disse mais o Senhor: o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado tanto e o seu pecado tem se agravado de tal maneira que descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim, se não saberei. Então Deus está falando assim, eu vou até Sodoma e Gomorra, porque o clamor, o pecado, a dívida, ela está subindo até mim. Mas quando Deus fala que vai visitar, irmãos, não é porque ele vai ver se realmente está em pecado ou não, porque Deus é onisciente, ele já conhece, ele vai exercer o juízo. A gente vai ver isso para frente, versículo 21. Descerei e verei de fato, versículo 22. Então viraram aqueles homens o rosto dali e foram para Sodoma. Mas Abraão permaneceu ainda, na onde que ele permaneceu? Na presença do Senhor. Então Abraão aproximou-se dele e disse: destruirás também o justo com o ímpio? Aí Abraão vai falar para Deus assim, se houver 50 justos na cidade, destruirás e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que ali estão? Versículo 25. Longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio, longe de ti esteja. Não fará justiça o juiz de toda a terra? Versículo 26. Então disse o Senhor: se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei o lugar por causa deles. Irmãos, olha que coisa linda que eu vou mostrar para você. Olha que coisa bonita. Então Abraão ficou na presença de Deus e Deus ia destruir a cidade. O juízo ia vir sobre a cidade. Só que Abraão vai falar para Deus assim, olha, mas se tiver lá 50 justos, o Senhor destruirá a cidade por causa dos 50? E Deus falou, se eu achar na cidade 50 justos, eu não vou destruir a cidade inteira por causa de um justo. E quando o homem pecou, aleluia, Deus ia destruir a humanidade. Todo mundo estava condenado. Mas quando o juízo veio, foi se achado um justo. Aleluia. Abraão, que é uma figura de Cristo, foi se achado um justo, que impediu o juízo de vir sobre a humanidade. Um justo. Jesus morreu na cruz. E ele apresentou como se ele dissesse para Deus: está aqui a justificação. O Senhor vai destruir a humanidade porque tem um justo aqui. É isso que Jesus apresentou diante de Deus.
E Deus não destruiu, e Deus abriu a salvação por causa da justiça que Cristo fez na cruz do Calvário. Aleluia. Pode vir aqui o grupo de louvor, faz favor. Encerrar, irmãos, na semana que vem eu vou falar mais da cruz. Eu falo para você. Ele foi ferido na cruz, amém? Isaías 53 fala assim, ó. Isaías 53. Isso é só o começo, irmão, só a introdução da pregação. Isaías 53. Vai falar assim, ó. Versículo 4, você que está aqui passando por alguma luta, né, por alguma dificuldade. Fala, Jesus tem bênçãos para nós, amém? Através da cruz ele deu bênçãos para nós. Ele fala assim no versículo 4, Isaías 53, 4 fala assim: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. Contudo, nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Ele, porém, foi ferido pelas nossas transgressões e moído pela nossa iniquidade. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Irmãos, não fique desanimado da igreja, não desanima não, irmãos. Você está passando uma luta, enfermidade. Eu falo para você, você que está me ouvindo, né, pelo YouTube, que não conhece Jesus, Ele fez tudo por você. Ele morreu na cruz, Ele te deu uma nova vida, salvação. Esse amor de Jesus, aleluia, na cruz, foi por toda a humanidade, porque Deus destruiria a humanidade, porque Ele é o juiz, Ele tem que exercer o juízo sobre a dívida. Mas quando o juízo foi vir, o justo, como mediador entre Deus e os homens, entrou, aleluia. E Deus falou, eu não vou destruir, porque eu achei um justo. E esse justo representa você diante de Deus. Então você tem esse acesso, né, ao Senhor, aleluia. Vamos ficar em pé. Quando os irmãos cantam, falo para você, se você quer receber uma oração da igreja e quer vir aqui à frente, o pastor vai estar impondo as mãos sobre você, está orando por você, porque o juiz de toda a terra, aleluia, enviou um justo. E somos justificados pela fé em Cristo, aleluia. Somos justificados pela fé em Cristo, aleluia. Mas se você quer receber essa oração, toda glória a Ti, Senhor. Santo é Teu nome. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Amém, irmãos. Só falar. Ontem, lembrei aqui também, ontem, o poder da palavra, o poder da cruz de Cristo, né? Ontem no culto também, o irmão Rubens deu, o irmão que nós oramos por ele, que esteve internado com coronavírus, esteve morto, né? Praticamente. Inclusive ele foi esses dias num lugar aí, o médico foi num lugar aí e acabou encontrando com o médico. Esse médico não tinha visto ele. Tantas coisas que acontecem no hospital, o médico não tinha visto ele ainda, nem sabia, esse médico no caso. O médico viu ele, isso ele não falou ontem. O médico viu ele e falou assim: você está vivo? Você? Tá louco? Como é que você saiu daqui? O médico ficou assustado de ver. Mas ontem ele deu um testemunho e no final a filha dele pediu para ser batizada nas águas. E já foi batizada ontem mesmo à noite. Amém, aleluia. Não, eu quero ser batizado. Tava a piscina já estava pronta, já levantou, já batizamos a menina. A moça, né, acho que é 16 anos, 17, não lembro agora. Mas é Deus fazendo a obra, bem, aleluia. Então, meu querido, não tem que ficar, né? A gente tem que crer que a cruz tem poder, amém?
A morte e ressurreição de Cristo mudou toda a história. Mudou tudo, amém? Aleluia! A morte de Cristo e a ressurreição mudou tudo. Creia no Senhor de todo o teu coração. Uma ótima tarde para você, um ótimo domingo, uma ótima semana, um ótimo final de mês. Estamos aí já terminando o mês de novembro, entrando no mês de dezembro, olha que coisa. Então, um ótimo final de ano para todos nós, debaixo da bênção de Deus, da proteção. Continue se cuidando aí, não fica brincando não. Usa máscara, né? Continue se cuidando. Tá bom, meu querido? Um ótimo final de ano para todos nós. E que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos. Todos digam amém. Todos digam amém. Com alegria, todos digam. Cumprimenta o seu irmão e a sua irmã com a paz do Senhor.